Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque durante a ceia de Natal o Paysandu anunciou o retorno do atacante Nicolas. Sim, o Cavani da Amazônia está de volta ao Paysandu. Mas será que essa repatriação vai ser uma boa? Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, acione as notificações, comentem à vontade. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Desde já, fica aqui meu agradecimento. O canal foi criado há pouco mais de 3 meses e no dia de hoje chegamos à marca de 1.000 inscritos aqui no canal, uma marca bem legal de alcançar em tão pouco tempo. Em 2024 vou trazer novos conteúdos sobre o futebol paraense, evidentemente, para todos vocês. Então, se você não está inscrito no canal, convido a se inscrever e fortalecer aqui o nosso projeto, o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje, óbvio, é tratar do retorno do atacante Nicolas ao Paysandu. Para falar do Nicolas, a gente tem que separar duas questões. A primeira questão é o Nicolas, ídolo do clube, ídolo da torcida, é o Nicolas que chegou no clube com 30 anos de idade. Outra questão é o Nicolas de hoje, depois que ele saiu do Paysandu, ele passou por 2 clubes, é o momento que ele vive hoje do seu futebol, e o Nicolas que vai completar em 2024 35 anos de idade. É bom a gente diferenciar essas duas coisas. Vamos lá, na primeira situação. Quando eu digo o Nicolas, ele é ídolo do Paysandu, porque ele realmente é ídolo do Paysandu. Pela carência que tem no nosso futebol, muitas vezes a torcida se sente carente de ídolos e pega qualquer jogador que fez qualquer coisa um pouquinho mais legal, um pouquinho mais positiva, como ídolo. Trata como ídolo, mas na verdade o jogador, se for analisar friamente, ele não tem status para ser ídolo. O Nicolas tem. O Nicolas tem. O Nicolas jogou muita bola no Paysandu. O Nicolas, em muitos momentos, em muitas partidas, ele é praticamente o homem sozinho daquele time do Paysandu. De atacante, então, era praticamente ele. Ele era muito diferente, ele era um craque no Paysandu, ele foi um craque no Paysandu, fez mais de 100 jogos, uma média de quase 1 gol a cada 3 partidas, mas ele participando de gols, não só fazendo, mas dando assistência, o que diminui ainda mais essa média. Ele foi muito importante para o Paysandu, a imagem dele para a torcida também foi muito importante, que a torcida se apegou muito a ele, porque realmente ele merece esse status de ídolo pelo que ele produziu na sua primeira passagem pelo Paysandu. Em clássicos, então, no Repá, ele costuma ser decisivo, costuma marcar gol, dar assistência, e isso é lógico. O Repá ele tem um peso grande para as torcidas e tem que ser o principal clássico da Amazônia, um dos principais do país. Então tem que ter essa importância. Então, o ídolo Nicolas, não é absurdo falar que ele é ídolo. Então, assim, ele jogou realmente muita bola, ele foi muito importante no Paysandu nessa sua primeira passagem. Ok. Quando ele sai do Paysandu, ele vai pro Goiás. Aí eu discordo de um monte de gente que eu vi na internet falando que ele não jogou nada no Goiás, não jogou nada no Ceará e agora tá voltando. Não, no Goiás ele teve bons momentos também no Goiás, tá? Quando ele chega no Goiás em 2021, ele é um dos principais jogadores em termos de marcação de gol diretamente, ou seja, participação de gol diretamente, ou seja, ou fazendo gol ou dando assistência. Ele era um dos homens mais letais do ataque do Goiás, mais decisivos, justamente pela assistência e também para a questão de fazer gol. Então, ele chega no Goiás e ele é importante. Isso em 2021. Em 2022, ok, houve uma queda, ele disputa a Série A pelo Goiás, só que ele faz apenas 6 jogos como titular no Goiás, na Série A. O resto das partidas que ele participou ao todo de cerca, se não me engano, 21 jogos. Ele entra como reserva. Então, ele era reserva da equipe. Ele não faz uma grande Série A, isso ok. Mas em 2023, ele começa o ano atual no Goiás e ele vai muito bem no Campeonato Goiano. 14 jogos, 13 como titular, ou seja, titular indiscutível na equipe esmeraldina, da equipe esmeraldina, faz 8 gols, é um jogador extremamente importante para o Goiás nesse início de ano. Então, eu discordo quando muitos falam, ele não jogou nada no Goiás. Não, ele teve momentos altos, momentos baixos, mas, da maneira geral, foi positiva a passagem dele por Goiânia. Foi bem mais positiva do que negativa. Então, ele, durante um bom momento, era o homem mais influente do ataque do Goiás. Então, assim, foi um jogador importante. Mas ele não fica no Goiás, porque o contrato dele no Goiás, pelo que eu apurei, terminaria no final desse ano, em dezembro. Não havia intenção do clube renovar com ele. E ele já está com 34 anos, ele precisava de um outro tipo de contrato. E o Ceará ofereceu um contrato um pouco mais longo para ele considerou melhor. E ele se transfere para o Ceará. Então, ele vai para o Ceará, ele deixa o Goiás, ele acerta
essa saída do Goiás, mesmo sendo titular do Campeonato Goiano e jogador muito importante para o Goiás no Campeonato Goiano. Ele aceita o desafio para o Ceará e ele vai para o Ceará. Aí sim, no Ceará ele não corresponde às expectativas, aí eu concordo com as críticas. No Ceará ele não vai bem, ele é reserva da equipe, são 31 jogos, 14 apenas como titular, e desses 31 jogos fez apenas 3 gols, e ele não vai bem. Não vai bem, o Ceará também não viveu um bom momento, o Ceará que montou um time, pelo menos para criar expectativa, para conseguir o acesso para a Série A, passou longe de conseguir o acesso para a Série A, já não tinha chance há várias rodadas antes de terminar o campeonato. Então assim, o Ceará também foi uma decepção, o Nicolas estava nesse bolo e foi uma decepção no Ceará, e agora ele volta ao Paysandu. Então eu fiz toda essa cronologia para falar justamente isso, da saída dele como ídolo, como jogador muito importante do Paysandu, da passagem dele pelo Goiás, que, como eu falei aqui, é mais positiva do que negativa, porque ele teve bons momentos, momentos bem influentes na equipe esmeraldina, por uma passagem assim apagada no Ceará e agora volta. De maneira geral, eu gosto dessa contratação, eu gostei dessa contratação, porque são várias questões. Primeiro, você pega um jogador que retorna ao clube, que é ídolo do clube, mas que ainda você vê perspectiva de render algo, porque já estava rendendo algo, por exemplo, no Campeonato Goiano esse ano, sendo um dos artilheiros da competição. Então você contrata esse tipo de jogador que, por mais que não tenha os últimos 7 meses bem, porque ele ficou no Ceará cerca de 7, 8 meses apenas, realmente não foi bem, mas um passado recente dele nos dá para acreditar que ele possa ir bem sim agora no Paysandu. Levando em consideração o quê? O que eu falei no início. Agora um jogador vai completar 35 anos. Não é um jogador que chegou com 30 anos. É diferente. Faz diferença. E são mais jogos. Por mais que um jogador que se cuide fisicamente, mas são muito mais jogos. Quando ele jogou no Paysandu, ele jogou a Série C. O desafio agora é bem maior. O desafio até tecnicamente, fisicamente, é uma Série B, é uma maratona maior de jogos. E tecnicamente tem que ter jogadores mais capacitados também. Então assim, ele nunca pegou no Paysandu um desafio tão grande agora, que vai pegar ao completar 35 anos, que é disputar a segunda divisão nacional. Então o desafio para ele aumentou também. Então o Nicolas retorna, é um jogador que eu acho que pode ser importante, um jogador que tem identificação com a torcida, isso agrada a torcida. É diferente, eu até citei aqui em outros vídeos, é diferente de outra situação. O que ocorre no futebol paraense? Contratar um jogador, o jogador vai bem na sua primeira passagem, aí ele sai do clube, passam-se anos, 5, 6, 7 anos, só que parece que ele tem aquele emprego garantido. Parece que, eu tenho um emprego garantido no Remo, no Paysandu, porque eu fui bem lá, e entra numa memória afetiva dos nossos dirigentes repatriar esse jogador. E repatria ele 6, 7 anos depois, ele vindo de várias temporadas mal e acaba não dando certo. Pro Nicolas, isso não cabe. Não cabe porque no Goiás ele foi bem. E no Goiás ele teve, em 2023, ele estava ainda no Goiás. Então, essa repatriação vale a pena. E o Paysandu, embora o Paysandu tenha contratado o Nicolas, pelo que ele fez no Paysandu, né? É bom deixar isso claro, pela figura do Nicolas no Paysandu. Não foi o Nicolas do Ceará que o Paysandu trouxe, ou talvez até nem o Nicolas do Goiás, talvez nem estaria em pauta se o Nicolas não tivesse jogado no Paysandu. Então, essa repatriação se dá, essa contratação se dá pelo Nicolas que jogou no Paysandu. E considerando que ele jogou no Paysandu, a figura que ele é importante para o clube, importante para a torcida, nessa história recente de clube, né? Um ídolo recente do clube. E a qualidade que ele tem em campo, o que ele pode demonstrar, eu considero que foi uma contratação positiva, mas é necessário também manter a calma, a torcida manter a calma, porque querendo ou não o tempo passou um pouquinho, é uma outra competição, uma competição de nível mais elevado, mas eu acredito que o Nicolas possa render sim, porque ele se cuida fisicamente e ele tem qualidade de jogo, é um homem dentro da área extremamente importante, excelente cabeceador, ele também sabe fazer o pivô, ele sabe se posicionar dentro da área, ele incomoda os zagueiros, ele não deixa os zagueiros jogar, porque tem que ficar sempre 1, 2 na marcação dele. Então, foi uma contratação, sim, interessante. Eu acredito que não vai jogar todos os jogos por questão física, mas é uma contratação interessante e uma contratação que você acaba unindo ainda mais torcida e clube. Já tem uma figura importante que a torcida tem muito carinho com o Hélio dos Anjos e agora já tem a contratação do Nicolas também, que é uma figura importante. E vocês, amigos, o que vocês acham da contratação do Nicolas? Comentem à vontade. Como eu disse no início, se inscrevam no canal. Se vocês assistiram até agora, se inscrevam. Muito obrigado. Comentem à vontade, deem like no vídeo e até o próximo vídeo.